Boas tardes a todas, a todos y a todes. Vamos a comenzar con esta mesa, tremenda mesa, me deixa muito emocionada. Já no finalzinho, né? Estamos chegando no fim no terceiro dia e últimas horas do LABITS. E esta mesa sobre lutas, territorio y América Latina me da a belíssima oportunidad de dividir estas experiencias que vamos a oír aquí con vocês. Estas compañeras que vêm de... Bom, eu sou argentina, mas moro aqui, né, faz muitos anos. E não sou eu quem vai expor aqui. Mas de alguma maneira represento o Cono Sul. Mas temos companheiras aqui da Bahia, dos compañeras da Bahia, uma companheira de México y una compañera de Costa Rica. ¿Cuántas personas aquí ya fueron a Costa Rica? 3. ¿A México? Un poquito más. ¿Argentina? Todo mundo. Então, essa diversidade de experiências com a América Latina, né, é o que a gente justamente queria trazer. A mesa tem a intenção de trazer diversas narrativas que eu acredito que têm um fio comum muito forte, que é dar conta, né, de experiências pluridiversas, experiências ativistas, experiências de resistência, de organização social em outras latitudes, algumas muito conhecidas para nós, outras que parecem muito longínquas. Mas também o que nos unifica aqui nesta mesa é a crítica a certa racionalidade extrativista, altamente predatória, né, que caracteriza o modo de vida em geral, né, neste capitalismo monopólico avançado e que afeta particularmente a vida das mulheres, entre aspas, mulheres em sentido muito amplo. Então eu gosto muito de pensar nessas companheiras como minhas companheiras hackers, né? Porque elas estão literalmente à frente de linhas de comando, especialmente uma que está por aí. Enfim, não vou demorar, vou chamar de a uma as companheiras. Primeiro vou chamar a Denise Santiago, Mayor Denise Santiago, por favor. Denise é muito conhecida, né, para quem mora aqui no Brasil, mas aqui tem gente de outras latitudes, então necessariamente vou apresentar Denise. Dados recentes deste mês passado, do Ministério da Saúde, de uma pesquisa do IPEA e do Atlas da Violência, mostram uns números muito espantosos. Em 2017 foram assassinadas 5.000 mulheres no Brasil por seus companheiros afetivos, maridos, namorados. 5.000 mulheres. Isso dá uma média de 13 homicídios por dia. Esses são dados de 2017. 2019, nos primeiros dados, nas primeiras estatísticas, já estavam marcando uma tendência muito ascendente ainda. A maior parte dessas vítimas são mulheres negras. Exatamente o 66% dessas mulheres, que eu falei das 5.000, são mulheres negras e mortas dentro de casa. O Disque Denúncia, que é o 180, né, o Disque Denúncia das mulheres, né, para denunciar as violências de gênero, em 2018 recebeu 92.000 denúncias. 92.000 denúncias, só apenas em um ano. Tem outros dados, né, que não vou registrar aqui porque não dá tempo, mas eu trago esses dados para dimensionar a tarefa, né, desta companheira, se me permite chamar de companheira, a Major da Polícia Militar, Denise Santiago Santos do Rosário. Ela comanda e criou um batalhão da Polícia Militar Baiana chamado
Ronda Maria da Penha, que assiste mulheres que estão sob medidas protetivas, né? Mulheres que estão em proteção judicial por causa das violências, e esse batalhão justamente foi criado para dar conta da efetividade das medidas protetivas. Para quem não é brasileiro, que aqui tem muito, rapidamente explico que esse batalhão se chama Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, né? Uma líder emblemática da luta contra a violência intrafamiliar e doméstica. Ela sobreviveu a 2 tentativas de homicídio por parte de seu marido, né? Lutou incansavelmente por justiça. O ex-marido, né, criminoso, está solto. Completou 2 anos de prisão, como a lei manda, e está solto. E ela está presa a uma cadeira de rodas, né, produto dessas 2 tentativas. Mas ela ganhou uma batalha imensa para ela e para todas nós, que é ter conseguido em 2006 aprovar, né, que o Congresso aprove a lei que leva esse nome dela, né, e que caracteriza esse tipo de violência. Bom, só para terminar, porque ela é quem tem que falar, mas eu gostaria de destacar que a Major Denise tem muitos prêmios, tem ganhado muitos prêmios, né, por causa desse batalhão. Esse batalhão é um modelo de gestão policial, né, Comenda Maria Quitéria, Diploma Berta Lutz, Comenda 2 de Julho, Prêmio Cláudia, né, me lembro. E eu gostaria, não posso deixar de dizer uma coisa, né, que o papel da Denise na sua missão de humanizar práticas policiais, né, numa corporação violenta como é a PM Baiana, que infelizmente está, e isso deve ser dito, entre as mais violentas, né, das corporações policiais, né, neste país, as que mais matam pessoas neste país. Por isso destaco e admiro profundamente o papel da Major. Obrigada por estar aqui. Agora vou chamar outra pessoa que vem de fora, estamos intercalando nativos, que é a Kemily Camacho. Cadê Kemily? Que vem da Costa Rica, especialmente para esse evento. Tudo bem? Então, Kemily é uma mistura fascinante de uma engenheira e uma antropóloga, né? A mulher é engenheira em computação, mas além disso estuda antropologia, né? Ela é do Instituto Tecnológico de Costa Rica, né? Kemily, me corrija se está equivocado. Ela é antropóloga pela Universidade de Costa Rica, e esse perfil maravilhoso que ela tem a levou justamente a criar e coordenar uma iniciativa muito interessante, muito fascinante, que é uma cooperativa que se chama, tem um nome muito belo, que ela vai explicar a origem desse nome, Sulá Batsu, né? Cooperativa Sulá Batsu, né? Em São José de Costa Rica, né? E é uma cooperativa, é um empreendimento, uma empresa social que desenvolve pesquisas e desenvolve intervenções sociais super interessantes entre vários temas, no tema de tecnologia, desenvolvimento sustentável, e eu particularmente gostaria de destacar o projeto TICAS. O TICAS, para quem não sabe, é uma brincadeira, né? Porque tica é como se chamam as pessoas que moram em Costa Rica, né? Os ticos, ou as ticas. E o Sulá brinca com isso de TICAS, de TIC, TIC, Tecnologias da Comunicação e Informação. E esse projeto TICAS, que é muito interessante, realmente ele tenta criar espaços e oportunidades de inserção para mulheres jovens. Eu fui testemunha de alguns trabalhos dela, muito interessantes, com jovencinhas, para poder inserir essas mulheres jovens, especialmente de zonas rurais, no circuito de economia digital de forma crítica, sustentável e socialmente engajada. Não se trata apenas de
incluir no masacrante mercado de trabalho. Né? E esse projeto, quando ela faz isso em parceria com escolas, universidades, empresas, governos, ela vai contar mais. Outra companheira que eu estou muito feliz de convidar aqui para que suba, de México, Liliana Zaragoza Cano. Venha, Lili. Por favor, tem lugares aqui. Liliana Zaragoza Cano. Lili é muito conhecida no Twitter como Lili Anais. Na internet é Lili Anais. Lili é comunicóloga, é fotógrafa, escritora, artista, hack feminista mexicana. Ela trabalha na intersecção entre arte, corpos, memórias, sexualidades, resistências, tecnologias livres, redes autônomas, cuidados coletivos digitais. Ela é cofundadora de uma iniciativa super interessante, um laboratório mexicano da Cidade de México chamado Laboratório de Interconectividades, que é um espaço de experimentação hack feminista, que existe desde inicios de 2014 e trabalha mais do que nada no desenvolvimento de estratégias de autodefesa, cuidados coletivos digitais, que tanto a gente vem discutindo, na geração de espaços seguros para nossas lutas, para nossos voces, para nossos encontros. É um espaço que faz uma forte aposta política para imaginar y viabilizar infraestructuras feministas, bairros, vizinhanças digitales, redes autónomas que construyen, cuidan, defienden Internet como un espacio seguro para todas y todos. Y ella trabaja en diferentes interfaces de Internet en México y en América Latina. Obrigada, Lili, muy bom. Y por último, quiero presentar a uma querida companheira que também muitos de vocês conhecem. Ela vem da Ilha de Maré. Eliette Paraguaçu, por favor. Por favor, Eliette. Eliette é uma líder do movimento de pescadores e pescadoras da Bahia, com uma trajetória enorme de engajamento e luta em distintas instâncias da sociedade baiana, sempre na luta pela sua categoria de pescadoras, pescadores, marisqueiras e também na defesa do povo negro. Ela é parte do grupo operativo da Defensoria Pública do Estado da Bahia y se destaca como una lutadora contra el racismo ambiental, que se manifiesta de la forma más perversa posible en la Ilha de Maré, donde ella es moradora. Para quien no sabe, quien no conoce, que no es de aquí, explico rápidamente que Ilha de Maré es una pequeña isla que fica perto da costa de Salvador, dentro da Bahia de Todos os Santos, e ela é conhecida como um paraíso, nos finais de semana, para os turistas que a visitam. Só que esse paraíso é um paraíso para poucos, porque de fato me parece que há um verdadeiro plano de extermínio da população de Maré, simplesmente, por causa da contaminação surreal, absurda, que vem do Porto de Aratu, e do cinturão industrial, que rodeia a Bahia de Todos os Santos e que termina, que vai diretamente para a ilha e contamina os recursos naturais. Pensemos que é uma comunidade que vive majoritariamente da pesca, e está absolutamente contaminada, e ela vai explicar muito melhor. Então, na mesma ordem que eu chamei, eu queria dar a palavra para que vocês possam começar. Preciso muito agradecer, a todas e todos que organizaram esse evento.
de estar autorizando que uma policial militar, ainda que tenha todo esse recorte, essa responsabilidade de tentar humanizar essa instituição, esteja aqui hoje conversando um pouco sobre a minha experiência à frente da Ronda Maria da Penha. A proposta é que eu explique o que é essa tecnologia de gestão, o que é a Ronda Maria da Penha e como nós fomos concebidos. Aqui a gente tem o nome Salvadores de Marias, que foi um nome que uma das nossas atendidas nos deu. Quando eu comecei a informar esse nome, alguém me disse que eu era muito pretensiosa, de achar que a gente ia poder salvar alguém. E eu respondo sempre a mesma coisa. Eu sei como essas mulheres chegam para mim. São mulheres que já perderam a esperança, são mulheres que já perderam a vontade de viver, são mulheres que... Oi, agora eu vou poder me mostrar. São mulheres que já perderam a esperança, são mulheres que já perderam a vontade de viver. E a partir do nosso trabalho, do nosso acompanhamento, elas são, e eu acredito sim, que são salvas. Então, já me deram tantos adjetivos, pretensiosa é apenas mais um, né? Então eu sou, sim, pretensiosa. A Ronda Maria da Penha é criada em 8 de março de 2015 e ela não é uma ideia minha, não é uma ideia baiana. Ela veio do Rio Grande do Sul. Lá foi criada a Patrulha Maria da Penha em 2012. Em 2014, através de um movimento e articulação do movimento de mulheres, a Secretaria de Segurança Pública dialoga com a Secretaria de Política para as Mulheres e nós vamos até o Rio Grande do Sul, conhecemos junto à Brigada Militar como era a Patrulha Maria da Penha, eu boto uma pimentinha, um azeite de dendê e aí a gente traz para aqui. A mudança do nome é mera regionalização, não é nada cabalístico, não foi numerologia, não foi nada. É que o nome Ronda, ele é melhor conceituado dentro da história da Polícia Militar. E a gente já tinha Ronda nos bairros, já tinha Ronda escolar, e aí nós viramos Ronda Maria da Penha. Quem funda a Ronda Maria da Penha é esse termo de cooperação técnica e acredito muito que isso é uma das coisas mais importantes do nosso sucesso, porque ela não é uma atitude apenas do Executivo. Ele vai envolver o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Todos esses órgãos assinam e dizem: eu preciso que a Ronda Maria da Penha exista. A Ronda, ela não é uma decisão do nosso governador. Ele não acordou um dia e disse: eu quero que crie dentro da Corporação Policial Militar uma força que proteja as mulheres. Ela resultou, infelizmente, de um feminicídio. Uma mulher, uma jovem, com medida protetiva de urgência deferida, é morta a 800 metros do seu trabalho. E, a partir daí, o movimento de mulheres, daí a importância do movimento de mulheres para a nossa existência, exige que o governo do Estado faça algo. E, assim, o termo de cooperação técnica é criado. Nós somos uma tropa especializada, formada por homens e mulheres. Nós temos, obrigatoriamente, 120 horas de capacitação, mais uma educação continuada. A nossa atividade principal, mas não única, é de acompanhamento a mulheres que tiveram medida protetiva de urgência deferida. Quando nós fomos criar a Ronda Maria da Penha, a ideia é que nós fôssemos atender a todas as ocorrências de violência doméstica. Então, essa mulher que está sendo violentada agora, que foi há 7 minutos, e que infelizmente será daqui mais 7, a cada 7 minutos uma mulher está em situação de violência no nosso país. Essa mulher deveria ser atendida pela Ronda. Só que, quando nós fomos negociar, disseram: a gente vai pegar uma das mesas de rádio de distribuição do 190 e colocar só para a Ronda. E as outras 14 para os outros crimes. Aí o engenheiro falou: o senhor está equivocado. A gente tem que botar as 14 para a Ronda e uma para os outros crimes, porque 70% das ligações para o 190 na nossa cidade estão relacionadas à violência doméstica familiar contra a mulher. 7 em cada 10 ligações é um pedido de socorro de alguma de nossas irmãs relacionado à violência doméstica. Então, eles teriam que me dar 70% do efetivo e 70% das viaturas, né? Eles não fariam isso, eu acho. E aí, nós tivemos que criar um filtro. O filtro foi a medida protetiva de urgência. Então, essa mulher, com essa medida protetiva de urgência, ela é encaminhada já com o agressor citado. Nós recepcionamos, criamos uma pasta específica para ela.
Criamos um questionário de acolhimento, que é o perfil psicossocial dessa mulher, que vai me dizer que 79% das mulheres que eu atendo são negras ou pardas. Vai me dizer também que 71% das mulheres que eu atendo são responsáveis pelo sustento do lar. Então, eu defendo que é mito aquela ideia de que a mulher fica em relações violentas por conta da dependência econômica. E essa dependência econômica, na verdade, mas isso é papo para outro dia, senão a mediadora me bate. É uma dependência cultural, porque o que a gente faz quando a gente casou? Ou você vai trabalhar? Não pode trabalhar. Quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar dos nossos filhos? Fica aqui, o menino está saindo mal na escola, a casa está toda suja, aí eu deixo de trabalhar para ficar em casa e aí economicamente eu estou. Né? Então, esse questionário de acolhimento que faz todo esse trabalho, a gente faz a visita na casa dela, onde ela indicar. A partir desse questionário eu faço uma avaliação de risco e vou dizer se o risco que aquela mulher está é igual ao semáforo, vermelho, amarelo, verde. E a partir daí, o número de dias entre as visitas. Tem casos que está no vermelho, que eu vou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Quando está no amarelo, eu espaço 1 vez na semana, 15 dias, e por aí vai. Nós fazemos certidões em todas as visitas. Criamos todos esses documentos, eu tenho um termo de consentimento que essa mulher me diz, não, eu quero a ronda, o questionário, a certidão, as outras certidões de atendimento, negativa de endereço, enfim. Cada visita ela vai gerar um documento específico e nós remetemos para a vara de violência. Aqui é dados até de 2019, hoje nós temos 5.140 mulheres sob proteção da Ronda Maria da Penha, 227 prisões decorrentes de mandato ou de flagrância. Eu costumo dizer que são 227 feminicídios a menos. Eu não celebro essas prisões, mas eu celebro a vida daquelas 227 mulheres que decorreram dessas prisões. Nós já temos mais de 19 mil fiscalização dessas medidas protetivas. Nossa viatura tem uma característica diferente. Ela tem uma faixa lilás. Essa foto me trai, aí está parecendo rosa, né? Tem uma faixa lilás e ela precisa disso porque é isto que faz, que demonstra, que sinaliza para a sociedade que existe uma tropa especializada da Polícia Militar para combater criminosos de violência doméstica. É importante que nós, sociedade, coloquemos na nossa mente que o homem que agride a mulher não é o pai de família, não é um amigo legal, não é o colega de trabalho. Não é o bom filho. Não. Ele é um criminoso. Ele fez uma escolha, ele cometeu um crime. A partir daí, eu acho que fica fácil nossa sociedade entender. A gente passou com essa viatura em determinado lugar, um senhor parou e falou assim, Major, eu morro de medo dessa viatura. Eu disse, mas por que você tem essa viatura? Ah, porque eu não tenho medo da Rondesp, não tenho medo do choque, não tenho medo de viatura nenhuma dessa, porque eu não sou criminoso, eu não faço nada de errado. Mas se alguém me vir dentro dessa viatura, como é que eu vou provar que eu não bato na minha mulher? Essa viatura tem um significado que diminuiu em 20% a mancha criminal de ligações por 190 no bairro de Periperi, desde quando nós passamos a residir lá. A sede da Ronda é no DISEP de Periperi. Bom, a missão da Polícia Militar do Estado da Bahia é de preservação da ordem pública através de policiamento ostensivo fardado, ok? Está na Constituição. Para mim, preservar é proteger, prevenir, zelar, cuidar. Quando um crime acontece, nós falhamos. Quando um crime acontece, nós vamos ter que combatê-lo, fato. Mas nós não fomos criados de origem para sermos uma tropa de combate. Nós somos uma tropa de prevenção. Eu digo que eu trabalho para que a Ronda Maria da Penha seja desnecessária, para que a gente não exista mais. Enquanto precisar existir o combate, nós combateremos. Nosso trabalho é esse, de prevenção. E aí a gente criou uma sequência de projetos. O primeiro deles é uma capacitação de todas as unidades da Polícia Militar do Estado da Bahia, voltada ao enfrentamento da violência doméstica. Porque nós da Ronda somos capacitados. Mas aquele policial que chega na ocorrência, que pergunta a ela se ela tem certeza que a senhora quer denunciar, veja bem, é o pai de seus filhos. Ele precisa conhecer a lei e entender que quando ele não prende um agressor de violência doméstica em flagrante, nos casos de ação penal pública incondicionada, por exemplo,
ele está cometendo crime de prevaricação. E esse projeto é que nós estamos levando de unidade em unidade. Nós já estamos em 5 unidades da Polícia Militar da Bahia, são 100. Mas eu tenho fé, sou brasileira, a gente vai conseguir alcançar tudo isso aí. Esse é o Ciranda que eu te falei, que a gente vai levar para a Maré. Ciranda Rural Carrão da Maria da Penha, que é o trabalho que eu mais gosto de fazer. A gente trabalha com prevenção, eminentemente, em assentamentos de reforma agrária, quilombos e comunidades marisqueiras. Nós saímos de Salvador, andamos uma das oportunidades durante 100 quilômetros de estrada de barro, chegamos lá e fazemos 3 oficinas diferentes ao mesmo tempo. Homens, mulheres e crianças. Antes, as crianças ficavam com as mães e elas eram revitimizadas, ouvindo as histórias. Aí a gente sacou 3 oficinas ao mesmo tempo. E interessante, a gente foi no assentamento Frei Ventuí, o primeiro que nós fomos, quando a gente voltou em Ilhéus e foi fazer a avaliação, a gente perguntou, e aí, como é que está aí? Aí, agora está ótimo. Nós fazemos treinamentos. Hoje, diversas polícias militares são treinadas e atuam de acordo com nossa forma, com o nosso protocolo. Aqui está a de Alagoas e a de Sergipe, mas fizemos Tocantins, Maranhão, Amazonas, Paraíba, Santa Catarina, em breve Rio de Janeiro. Em jogos de futebol, a gente descobriu que em dia de jogos de futebol, 27% das ligações dos 190 aumentam relacionadas à violência contra a mulher. Deve ser quando o Bahia perde, né? Que as pessoas Pronto. E aí nós começamos, junto com a SPM também, a criar uma campanha Violência contra a Mulher Falta Grave. E, entretanto, o Esporte Clube do Bahia, o Núcleo de Ações Afirmativas, nos procurou para dizer que as mulheres, as torcedoras do Bahia, que estavam indo aos estádios, estavam sofrendo assédio. Mas que assédio é esse? Elas estavam sendo importunadas sexualmente, os homens invadiam banheiros, beijavam à força, pegavam nas partes íntimas durante a importunação sexual, mesmo porque o estádio de futebol é um espaço masculino, né? Um espaço de poder. A invasão feminina destitui isso. E o que aconteceu? Nós passamos a atuar em todos os jogos. Incrível. Onde está a patrulha da Ronda, vocês vão ver ao lado diversas mulheres. Porque é ali onde elas se sentem seguras para assistir. O Bahia também fez esse vídeo, que é muito bacana. Esse site, Me Deixe Torcer, que eu recomendo clicar e dar uma olhada lá, que tem muita coisa legal. No Carnaval, a gente atua como uma tropa de referência, então nós vamos trabalhar com a sociedade civil e os policiais militares. Nós falamos para todos os policiais militares informações sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Isso me rendeu, este ano, um aumento de 120% no registro de violências relacionadas no registro de ocorrências relacionadas à violência contra a mulher. Mas, Major, aumento de 120%? Porque antes, nós não registrávamos. Antes, quando a menina chegava para a gente de short top e falava, moço, um homem me apalpou ali, eu olhava para ela e respondia, você veio com essa roupa? Porque você quis. Hoje, os policiais, depois dessa lavagem cerebral diária, todos os dias antes de assumir o serviço, já tendem a perceber que ali é uma situação de violência que deve ser conduzida. Bom, eu sei que toda a Polícia Militar trabalha com uma miserabilidade humana, mas no nosso caso é mais ou menos assim. Nós visitamos mulheres que, no dia do aniversário dela, com o dinheiro dela, queria fazer um mega ré. Ele disse que não era para fazer mega ré. Mas ela disse que queria, porque era o dinheiro dela, o aniversário dela, queria ficar mais bonita. Ela foi e fez o mega ré. Quando ela voltou para casa, ele pegou a foice e cortou as 2 pernas dela. A outra, ele queria comer um bife. Ele disse que de noite, no jantar. Ela achou que sobrou comida do almoço. Ia ser um desperdício fazer mais comida, não fez o bife. Quando ele chegou, ele pegou o facão, cortou a mão direita dela e disse que com a esquerda ela ia ter que fazer o bife. A outra estava com ferro queimando o rosto, peito, vagina. A mãe entrou no meio para defendê-la, ele pegou o facão, a mãe perdeu os 3 dentes. Esses são os casos que a gente entra na casa, dialoga. Eu estou falando de Salvador, tá? Eu estou falando da 3ª maior capital do país. E eu estou falando do século XXI. Isso não é uma história da Idade Média. Então, eu preciso realizar ações de cuidado com esse efetivo. Nós temos um jardim com a tropa, feito em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. Zaca de Oliveira me ajuda com oficinas de desenho, de autoconhecimento. O Grupo Xamânico Terra Mirim nos ofertou um trabalho maravilhoso com os policiais. No começo, ninguém gostava. Dizia, mas já me monta para rolar aí no chão, sentir o cheiro de incenso, abraçar a árvore. Mas
foram passando o tempo e eles viram a importância disso para o equilíbrio deles. E hoje, nós somos um projeto piloto de controle de estresse através da respiração do projeto Arte de Viver. Todos os dias, antes de trabalhar, a Ronda Maria da Penha respira de acordo com esse processo do Arte de Viver e depois sai. Respira, mas não pirar. Ou pira respirando, os dois juntos. Aí a gente fez algumas ações complementares, essa é uma revistinha que a gente diagramou, isso aqui é a nossa mascote, Angélica, qualquer semelhança é mera coincidência. E ela vai explicando como a Ronda funciona, a mulher recebe isso e a gente aconselha que ela deixe em casa, para que qualquer pessoa possa pegar e ler. Porque isso já ajuda a outra amiga que está em situação de violência também a ouvir. E aí a gente tem uma série de dificuldades, essa falta de notificação, fortalecimento, mas a gente se deparou com essas duas, o gerenciamento de informações e um banco de dados integrados. Tudo o que a gente faz é manual, ou usando ferramentas de Excel, algo assim. E aí nós fomos blindados pelo desafio Bahia Hackathon Respeito às Minas, que a Secretaria de Segurança Pública fez. O Tairo Rodrigues e o Luciana Taide, em parceria com a SPN, fizeram a proposta de criar esse hackathon cujo tema ia ser a Ronda Maria da Penha. Nesse processo aí, foi no dia 3 e 4 de junho de 2017, aconteceu aqui no Instituto de Matemática, nós passamos 33 horas aqui com esses meninos, conversando, informando. Foram 8 grupos de estudantes e teve projetos nas modalidades web e aplicativo de celular. O vencedor foi Diane Caroline, Ingrid, Bárbara e Robson, estudantes do Departamento de Ciência da Computação. Foi mesmo. Mas tu estava no primeiro dia que eu vim falar aqui, na hora da exposição do problema. E foram 3 projetos vencedores maravilhosos. Nós conseguimos, foi para a Prodeb, está em análise, e nós agora conseguimos enviar esses projetos através do apoio do Tairo para ver se um instituto, né, consegue... Oba, já vou acabar. Que um instituto consegue patrocinar esse projeto para a gente conseguir efetivar. Esse foi o software que eles criaram, foi um diário, né, um diário digital, para que a gente pudesse acompanhar essa mulher e ela recebesse de nós também algumas informações, além da emissão de alguns relatórios. A Julieta Palmeira, que é a secretária de Política para as Mulheres, ela fez esse depoimento sobre a ampliação da Ronda, né, e falando como era importante o trabalho daqueles adolescentes, vou dizer assim, mas aqueles homens e mulheres que criaram os 3 projetos vencedores para nós. Para a gente é uma solução maravilhosa. A gente vive no sonho de que aquilo seja efetivado e que a gente possa incorporar nossas práticas. Já está quase certinho aí uma iniciativa privada que vai nos apoiar. Estou só aguardando, já dialoguei com o Tairo. Está muito legal. E eles conseguiram juntar os 3 projetos em um. E o que vai ser muito bacana, né, que a gente vai intercalar essas experiências. E é isso. Essa é a Ronda Maria da Penha. Esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo lá, eu e mais 143 pessoas em Salvador e em mais 14 cidades. Não é fácil, mas é como eu sempre digo, é o que eu escolhi para a minha vida e o que eu quero, gosto e vou fazer. Muito obrigada. Buenas tardes. Es un enorme placer compartir con ustedes. Lamento mucho no poder hablar en portugués. Sería feliz. Agradezco muchísimo a la VIT la posibilidad de estar aquí y en especial a Graciela, que es quien me ha invitado y me ha dado este privilegio. Voy a hablar despacio y puntual lo más que pueda para darme a entender. Yo me llamo Kemly Camacho, vengo de Centroamérica. De este hermoso centro de las Américas que ha recibido la confluencia de las culturas y de la biodiversidad del norte y del sur de América. Es un territorio lleno de maravillas, pero también es un territorio dominado por el narcotráfico,
por la violencia, por la corrupción. Prácticamente todos los meses salen caravanas de 3.000, 4.000 personas centroamericanas buscando la esperanza en un norte que no existe. En esas caravanas van niños, van niñas, van abuelitos, van mujeres embarazadas, que además las mujeres desde las chiquititas toman pastillas desde 2 o 3 meses antes, pastillas anticonceptivas para no quedar embarazadas durante el trayecto. Mueren muchísimos. Este es un territorio que sufrió, como muchos de nuestros países latinoamericanos, dictaduras terribles y logramos salir de ellas con democracias muy débiles y procesos electorales muy cuestionados, que nos tienen en este momento también en una situación muy difícil. En una situación muy difícil donde la ciudadanía trata a través de diferentes medios de lograr balancear fuerzas y abrir oportunidades. Es un territorio que tiene 2 de los países más violentos del mundo y 2 de los países más pobres del mundo. Esa es nuestra Centroamérica. Yo vivo ahí, en ese lugar, y lo amo. Centroamérica está llena de recursos naturales. Todavía muchos de ellos que no son explotados y están en manos de las comunidades, en manos de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, que antes nadie determinaba, pero que ahora de pronto son descubiertos nuevamente y descubiertas nuevamente, porque tienen esos recursos naturales. Yo pertenezco a una cooperativa que se llama Sulabatsu. Sulabatsu quiere decir espíritu creativo en bribri, una de nuestras lenguas. Sulabatsu existe hace 15 años y nosotras y nosotros nos propusimos hacer investigación rigurosa, hacer investigación fuerte, pero desde la sociedad civil. Una investigación participativa, una investigación que viniera de los territorios y cumplir nosotros como profesionales el compromiso de apoyar procesos de investigación a nivel comunitario. Eso es lo que nosotros hacemos en Sulabatsu. Resulta, y hoy voy a tratar de conversar de una sola línea, que es el tema de habitar los territorios digitales desde 2 perspectivas. La primera perspectiva que quiero compartirles es el tema de las industrias extractivistas en nuestro territorio. Y voy a ir ahora a Costa Rica, la bella Costa Rica, la verde Costa Rica, que tiene ya 3 años de tener solamente utilizar energías renovables, de tener un 40% de su territorio protegido, pero que también por el otro lado, como no nos faltan contradicciones en nuestra América Latina, tiene una expansión de monocultivo de piña atroz. Desde que Hawái dejó de ser el primer exportador de piña, nosotras en nuestro país tenemos el honor de ser ahora el primer exportador de piña del mundo. Y en estos territorios que ustedes ven ahí, cafés, o más bien estos, bueno, a mí está amarillo aquí, ¿verdad? Se desarrolla el monocultivo de piña arrastrando con todos los recursos naturales, arrastrando con las culturas de las poblaciones indígenas, de las poblaciones rurales, arrastrando con las fuentes de agua, arrastrando con las tierras, imposibilitando la producción. Entonces nuestra Costa Rica se está llenando de piña y está cambiando sus territorios y sus procesos, y está cambiando sus procesos de producción en parcelas
que es un proceso que garantiza la soberanía alimentaria por empleo y por monocultivo de pino. En ese contexto, están luchando muchas de las mujeres lideresas ambientalistas, defensoras del territorio y la cultura, como ellas se llaman. Estas son ambientalistas latinoamericanas. Muchas de ellas han muerto defendiendo los territorios. Y en el caso de Costa Rica sucede lo mismo. Quienes están a la cabeza de la lucha por la defensa de los territorios son las mujeres rurales y las mujeres indígenas. Con ellas venimos trabajando desde el año 2018, con esta furia ancestral, que además hay un videoclip por si quieren escucharlo, y una canción que se llama Furia Ambiental, que le hace honor al trabajo de estas mujeres, y en especial al de Berta Cáceres, que no sé si la conocen, ¿verdad? Defensora ambientalista hondureña, asesinada como muchas de ellas. Nosotras venimos trabajando con las mujeres defensoras ambientalistas, tratando de comprender cómo las grandes corporaciones extractivistas como Dole, Pindeco, Monsanto, están utilizando las tecnologías digitales para vigilar el activismo de las mujeres defensoras de los territorios y la cultura. Tratar de comprender ese uso que están haciendo de las tecnologías para la vigilancia de las lideresas. No es una tarea nada fácil. No es una tarea fácil por varios motivos. En primer lugar, no es fácil meterse en los centros de cómputo de las empresas multinacionales y de las corporaciones extractivistas a ver cómo están usando las tecnologías, ¿verdad? No es nada fácil porque muchos de los estudios que se han hecho en este momento están bastante centrados en las corporaciones de tecnología. Nosotras queremos saber qué está pasando con las corporaciones extractivistas y cómo están utilizando la tecnología. Ese es el primer trabajo, o el trabajo que yo quiero presentarles de introducción. No puedo contarles todo lo que hemos conversado. Quiero decirles que nosotras venimos trabajando con ellas desde el año 2017. Venimos trabajando a partir de un apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que fue mencionado ayer por el Dr. Brown. Y voy a contarles solamente como 3 cositas de los hallazgos, digamos, que tenemos en este proceso de investigación y de acción, porque nosotros no hacemos investigación sin acción, ¿ok? Entonces, lo primero que es muy importante es comprender que el móvil es la herramienta principal para el activismo de las mujeres defensoras ambientalistas o defensoras ecologistas, como ellas dicen. Pero el móvil para ellas no es una herramienta individual como lo es para nosotros. Es una herramienta comunitaria, es una herramienta que se comparte, que se deja en la casa, que se usa para la familia, que se usa para los otros activistas, que se usa para la comunidad, porque no todo el mundo tiene datos, no todo el mundo tiene conexión, no todo el mundo tiene aparato. Entonces, entender la vigilancia de las corporaciones a las mujeres activistas pasa por comprender cómo se usa el móvil de manera colectiva. Es algo que tuvimos que aprender nosotras. No voy a ir en detalle y ustedes pueden ir viendo algunas de las cosas que estuvimos conversando con ellas y construyendo con ellas en relación a cómo el móvil, siendo una práctica colectiva, genera riesgos diferentes a si fuera una práctica individual o una herramienta individual. Otro ejercicio que construimos con ellas es ¿qué va a suceder si me matan o me desaparecen? Porque esa es una realidad. Entonces trabajamos con ellas análisis de redes sociales para mirar qué sucedería en caso de que ellas desaparezcan o en caso de que las maten, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver los puntitos, ¿verdad? Estas son sus redes de comunicación y de información, ¿verdad? Y los puntitos centrales son ellas. Entonces pudimos ver cuáles serían
los riesgos para el movimiento si ellas desaparecen por algún motivo. Otra cosa que hicimos con ellas fue analizar cuáles son sus relaciones más riesgosas y cuál es la frecuencia de esas relaciones riesgosas. Entonces, pudimos mirar cuáles son las relaciones más riesgosas y qué pasa cuando la empresa intercepta las comunicaciones, que es una de las prácticas más comunes. Interceptar, cortar las comunicaciones, robar información, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Y aquí, bueno, trabajamos con ellas con este mecanismo que es una priorización de riesgo y una priorización de frecuencia. No voy a ir demasiado en detalle, si después les interesan las herramientas, con todo gusto podemos conversar. Solamente voy a decirles algunas cositas con respecto a esta investigación. Lo más importante para nosotros es que siempre que analicemos el tema de la tecnología, debemos analizar la situación conectada, la situación desconectada, porque están totalmente relacionadas siempre. Nosotras no trabajamos en el tema de la tecnología y su impacto sin hablar y sin trabajar lo conectado y lo desconectado, sobre todo en el caso de las mujeres. Y siempre relacionado con las demandas comunitarias, como está indicado en este cuadro que está aquí. Quiero decirles que voy a decir 3 o 4 cosas de los resultados de este trabajo. El primero es que, bueno, hay primero consecuencias para las mujeres de la vigilancia que reciben de las corporaciones, consecuencias relacionadas con su ser como lideresas, o sea, ellas como lideresas. Y también hay consecuencias con su ser como mujeres. La vigilancia afecta ambas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en su ser como lideresas, voy a mencionar una o dos nada más. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, es el robo de las evidencias de la contaminación del agua o de la contaminación de los suelos o de la reducción de la capacidad del suelo, ¿verdad?, que ellas vienen recopilando. Entonces es el robo de eso. Es también la mala información de las mujeres, ¿verdad? La intercepción de información, la identificación de ellas y las siguen a ellas a donde vayan, se enteran por los medios sociales dónde van a ir, dónde estarán, dónde van a hacer las reuniones. La infiltración de personas en las redes de WhatsApp o en las redes de Telegram, etcétera, para saber dónde van a hacer las reuniones, qué se va a hablar en esa reunión, de qué datos disponen. Entonces, y por otro lado, están todas las amenazas, sobre todo sexuales, hacia ellas y hacia sus hijas, utilizando las redes sociales. Y también la denigración, como decimos nosotros, de las mujeres, presentando fotos íntimas, ¿verdad? O acusándolas de no ser suficiente mujer, ¿verdad?, para estar en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a ir en detalle porque no tengo tiempo, pero quiero comentarles, bueno, entonces, de esta investigación, ¿verdad?, de la vigilancia de las corporaciones extractivistas. Un poco las mujeres nos dicen, el uso de las tecnologías y en especial las redes sociales han fortalecido el movimiento definitivamente por la defensa de los territorios y la cultura, pero nos han generado mayores riesgos y mayores vulnerabilidades a nosotras como mujeres. Entonces, fuerza el movimiento porque se organiza mejor, porque se comunica mejor, porque se conecta mejor, pero riesgo y vulnerabilidad para ellas como personas. Muy bien, entonces ya me avisaron que me quedan 5 minutos. Estos 5 minutos los voy a utilizar para una cosa.
para preguntarnos a partir de este trabajo que nosotras hicimos, ¿quién está construyendo esta tecnología que estamos consumiendo y por qué? Creo que esta pregunta, ¿y por qué la estamos consumiendo y por qué se construye esta tecnología? Esta pregunta es sumamente importante. Yo no sé si sucede en Brasil igual que en Centroamérica, pero en nuestras aulas de informática, en la industria digital, solamente participa un 15% de mujeres, nada más. En mi país es sumamente bueno el talento para el sector digital. Se han formado y por eso tenemos muchos hubs de grandes empresas allí. Se ha formado muy buen talento en el sector digital. Sin embargo, y a pesar de eso, los problemas nacionales o los problemas regionales de Centroamérica no se están resolviendo con tecnología, porque este talento nacional, principalmente conformado por hombres blancos y urbanos, están resolviendo los problemas globales, los problemas de las grandes empresas de tecnología, no los problemas locales que nosotros necesitamos que se resuelvan. El problema de transporte, el problema de corrupción, los problemas económicos no se resuelven con tecnología en el territorio local. Entonces, nosotros nos preguntamos quiénes están realmente construyendo esa tecnología, quiénes son los que están participando en la construcción de esa tecnología, y a partir de eso, hace 10 años ya que venimos trabajando en la construcción de tecnología desde la visión de las mujeres. Y aquí conformamos este programa TICAS, que en este momento tiene 12 proyectos distintos, entre los que se incluyen desde hackatones femeninas hasta la creación de una política de género, ciencia y tecnología en Costa Rica, que tenemos una política gracias al trabajo que venimos haciendo. Voy a terminar ahorita, ¿verdad? Diciendo lo siguiente, o sea, a nosotras no queremos más mujeres en tecnología para que haya más mujeres en tecnología. Eso no es lo que nos interesa. Nosotras impulsamos que haya más mujeres en tecnología en tanto esas mujeres transformen la tecnología, transformen las universidades, transformen la industria tecnológica. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Buscamos una transformación de 3 aspectos, que es el sector de tecnología, la industria tecnológica y la formación en tecnología. Son 3 áreas que consideramos fundamentales que hay que transformar. Tenemos un principio que venimos demostrando hace 10 años. Absolutamente todas las personas pueden y deben diseñar la tecnología que necesitan. Tenemos un proceso demostrado de que en cualquier territorio y cualquier persona de cualquier formación puede diseñar la tecnología que necesita. Ese es el diseño, prototiparla, definirla, decidir cómo quiere que sea. Posteriormente ya viene quien la desarrolle, ¿verdad? Que ya es un conocimiento más técnico. Pero el diseño de la tecnología debería ser un derecho de todas las personas, porque diseñar la tecnología en la sociedad digital es la manera de tener voz en la sociedad digital. Yo quiero que haya una tecnología que haga esto. Yo necesito que en mi territorio haya una tecnología que haga tal otra cosa. El diseño de la tecnología debería ser algo que todos y todas promovamos en los territorios. Nosotras partimos de 5 principios, sé que ya se me está acabando el tiempo, pero hay 5 cosas que para nosotras son muy importantes. 1, y que son para nosotras los principios de una tecnología construida desde la visión de las mujeres. El primero, resuelve problemáticas locales. El segundo, se desarrolla tecnología que sea respetuosa con el ambiente. Eso hay que hablarlo,
No podemos tener tecnología digital que consuma, que no sepamos qué hacemos los desechos electrónicos. Tenemos que construir una tecnología respetuosa con el ambiente. 3, una tecnología donde se sepa qué se hace con mis datos. Una tecnología que tenga algoritmos transparentes y donde se utilicen modelos de negocios que sean éticos y que respeten los derechos humanos. Esos son 5 principios de la construcción de tecnología que proponemos con nuestro programa TICAS. Tal vez voy a decirles, ella es una de las chicas defensoras ambientalistas, construyendo una propuesta tecnológica con ella, que es una ingeniera informática. Ese dúo de mujeres no informáticas o no tecnólogas con mujeres tecnólogas está en la base y en el corazón de la transformación de la industria digital que andamos buscando nosotras hace 10 años y que vamos a seguir buscando por otro montón de años más. Creemos que hay que cambiar el liderazgo de las mujeres en la tecnología, no que sea una con un role model, una mujer que llegó a las estrellas y todos queremos seguirla y todas queremos ser como ella, no. Un liderazgo colectivo en el mundo digital que transforme a la tecnología y sobre todo que transforme las carreras de tecnología, porque en otras investigaciones demostramos cómo las carreras de informática y relacionadas son tremendamente expulsivas de las mujeres y de la diversidad. Y por otro lado, queremos construir empresas, porque hay que construir empresa tecnológica, hay que construir empresa de base tecnológica, pero que sea diferente, autogestionaria, empresa con modelos de negocios éticos. Voy a cerrar aquí, creo, con nuestra propuesta de cómo habitar entonces los territorios digitales a partir de otros referentes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buen día a todas, a todos, a todos. Yo soy Liliana Zaragoza, me muevo más en internet como Lili Anas. Por decir me muevo, porque justo ligando un poco a lo que hemos estado conversando, no solo ahorita en esta mesa, sino todo lo que se ha generado antes de que sea posible el AVIX, incluso en el AVIX, y las trayectorias de las que venimos, en el fondo estamos hablando de cómo habitamos. Yo me voy a concentrar, podría contarles un montón de cosas de lo que está pasando en México, mencionaré algunas, principalmente voy a hablar de un proyecto en el que estoy en complicidad también con otras compañeras en México. Nosotras, por supuesto, también estamos hablando desde perspectivas y ampliaciones de imaginarios sobre lo que comprendemos por tecnologías, lo que estamos aportando desde los feminismos a ese entendido, y como bien dice Kemli, es desde una práctica cotidiana. Muchas de nosotras, de quienes estamos trabajando, no sé, las diferentes formas de hacer resistencia en México, no necesariamente venimos desde hacer teoría, desde estar haciendo una carrera académica. Algunas compañeras, claro que sí, ya vemos muchas aliadas en todo ello, pero principalmente viene desde tratar de hacer del cuerpo un canal, un puente y también una flecha, porque no podemos seguir en situaciones de violencia que se perpetúan. En el caso de México, y voy a empezar con un poquito de contexto, pero ahorita explico el porqué de este nombre. En el caso de México y en el caso de Brasil, y por ahí voy a empezar, pues venimos de dictaduras. México, para ser una mujer o una identidad no binaria o de género no conforme o lesbiana, mi caso, o transexual, defender la vida, defender el territorio o acompañar a quienes defienden la vida, a quienes defienden el derecho sobre sus cuerpos o a quienes defienden el territorio, implica riesgo de muerte. Y eso hay que decirlo porque eso acá pues no lo veo tan distinto, ¿no?
escuchamos lo que dice Kemli, escuchamos lo que dice la mayor y no es tan distinto. El asunto es, ¿qué hacemos ante eso? Porque en el caso pues de mi país, en los últimos 13 años, y aunque haya habido un cambio que a veces es un poco engañoso en cuanto a la presidencia, el cambio de gobierno en México, llevamos 13 años de una guerra que ya de tan normalizada está hecha paisaje. No es una cosa que sea tan sencilla de mirar. Una puede venir acá y en las conversaciones a veces se olvida que seguimos en guerra. Hay muchas compañeras que ya no están. Hay muchas compañeras que ya fueron asesinadas. Hay compañeras que siguen desaparecidas. Varias de nosotras también hemos sido hostigadas por el gobierno mexicano en todo ese tiempo y mucho antes, ¿no? Porque también es otra cosa importante que decir. La guerra es contra todas las personas, no nada más con quienes activamente estamos haciendo algo o estamos intentando organizarnos o pensar creativamente o hacer las cosas distinto. O sea, ante la justificación de la guerra contra el narcotráfico, lo que pasó en México fue todos somos daños colaterales, ¿no? Todas y todos somos daños colaterales. Pero lo que pasa es que sí es desproporcionalmente contra las mujeres. ¿Por qué? Porque es a través de nuestros cuerpos, como se ha visto desde las dictaduras de los 60, de los 70, de las 80 y las actuales, en Centro y Sudamérica y en México, a través de los cuerpos de las mujeres es que se da un mensaje de este es un botín de guerra, vamos a desmovilizar, vamos a generar miedo y estos cuerpos son la manera en que vamos a demostrar todo eso. Han sido muchos años así, hemos hecho todo tipo de manifestaciones, acciones colectivas, muchas de las personas que veníamos de la defensa de derechos humanos y derechos de las mujeres o derechos sexuales, o quienes veníamos también del trabajo en medios libres, tecnologías libres, software libre y todos esos otros tipos de activismos, pues ante una situación así, lo que pasó fue, pues empezamos también a entender que Internet era un territorio que o podía multiplicar nuestras luchas en las acciones colectivas o iba a ser un territorio ganado por la otra parte, porque también era una extensión del territorio de persecución, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de cifras, esto es un contexto general, muy general, la verdad, pero bueno, en México por día hay 9 feminicidios, a diferencia de acá, femicidios es prácticamente lo mismo, pero son las palabras. Principalmente contra mujeres, ahí no está explícito porque no sabemos la cantidad contra mujeres lesbianas, pero en cuanto a transfeminicidios sí es el segundo lugar a nivel mundial y eso también se parece mucho a Brasil. Bueno, pues para practicar periodismo, la gente no ha dejado de practicar periodismo. O sea, no hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, no hemos dejado de poner el cuerpo ahí siempre, ahí y en donde haya que ponerlo. El asunto es, ya no queremos caminar con tanto miedo. Esa es la gran diferencia que ha pasado, o sea, diferencia y a la vez fortaleza, que ha hecho que haya un hack en la historia en México. Y mucho lo ha empujado la sociedad civil organizada y muchísimo lo ha empujado el feminismo. Entonces, el feminismo que también viene de mujeres que estaban en las tecnologías de información y comunicación, de mujeres que estaban desde siempre y siguen estando luchando por el territorio, y de mujeres que estaban en las luchas del software libre. O sea, llegó un punto en el que ya fue como inviable intentar ver qué puntos de encuentro había para hacer las cosas diferentes. Le llamo autodefensa feminista y cuidados colectivos digitales como provocación, por supuesto, porque también así se llama en parte el proyecto principal del que yo formo parte y soy cofundadora, que es el Laboratorio de Interconectividades. Ahorita cuento un poquito, que por supuesto es resultado de todo esto, es como una otra manera de hacer respuesta, ¿no? Entonces, bueno, todas estas fotografías y voy dando las atribuciones, que también me parece una manera de ir cuidando a todas las compas que también estoy nombrando mientras me nombro y mientras nombramos. Son parte de proyectos que tienen que ver con periodismo independiente, en el caso de en el caso de estas anteriores, son de Maciel Hernández, de Lisbeth Hernández, de un proyecto de periodismo independiente que se llama Caja Negra. En el caso de esta, voy a mencionarlo porque digamos que abre un poco contexto. Esa fotografía yo la hice, también tuve mi tiempo más de fotógrafa hace varios años.
fue un caso, se llama Marisela Escobedo, una mujer que se convirtió en defensora de derechos humanos tras el feminicidio de su hija, luchó para hacer justicia autónoma, justicia por vía legal, y terminó siendo asesinada, nuevamente por feminicidio. Hubo Susana Chávez, otra poeta que escribió para hacer la denuncia de Rubí, la hija de Marisela, puso en el espacio público, estoy hablando del 2010, la denuncia a través de la poesía, y fue asesinada por feminicidio, y por además ser periodista, y por además seguir denunciando todo lo que pasaba. Y esa cadena es un loop infinito. Entonces, a partir de ese suceso específico, los ciberactivismos, en comunión o en diálogo, o porque no quedaba de otra, empezaron a tener un diálogo más cercano y más visible con los feminismos que venían de autodefensas feministas en calle, donde veíamos en manifestaciones públicas, pero donde casi no se veían tanto en internet. Y a partir de ahí hubo un montón de movilización por ejemplo, el colectivo de Hijos México, junto con diferentes organizaciones de derechos humanos que trataron de darle mucho espacio a cómo podríamos hacer diferente el no dejar de nombrar, en que la memoria sí se nombrara, porque el tema de memoria en México es un tema, O sea, es como si de repente, cada tanto del cansancio, no hubiera memoria. Entonces puede haber unas mareas tremendas para volver a nombrar, para volver a decir, pero nos duele tanto y está tan en los huesos que es un cansancio muy profundo. Entonces, el arte ahí tiene el papel clave de todo. El arte en diálogo con los activismos, en diálogo con la gente que estaba haciendo academia, y en diálogo con no pongamos nosotros los muros, siendo un país tremendamente violento contra las personas migrantes. Seguir haciendo esta reproducción de los muros también es una declaración de muerte, ¿no? Entonces, bueno, en un estado de terrorismo, porque claro, eso es terrorismo de estado, y así se llama, y así lo voy a seguir diciendo, no importa qué. Está la otra estructura de violencia, que es la misógina, la heteropatriarcal, y toda esa la vemos reproducida por el Estado, más por todas las violencias machistas del cotidiano, dentro y fuera de casa, dentro y fuera de internet, pero los cuerpos son los mismos y el mensaje es el mismo. Entonces, este fue como el otro punto, y esto pasó quizás empezó a pasar, a ser más visible hace 6 años, más o menos, en México. Toda esa estructura empezó a ser amenaza contra los cuerpos, literalmente, de estas identidades que he mencionado, principalmente mujeres, y venía desde el ciberacoso hasta el feminicidio, pero en medio, y esto es importantísimo, pasaba por tortura sexual, desaparición forzada, tráfico de personas, trata de blancas, se dice en español en México, y los asesinatos que siguen aumentando. Cuando digo desaparición forzada, en los últimos 12 años, ya contando este 13avo, estamos hablando de más de 120 y tantas mil personas desaparecidas, pero está esa justificación de la guerra contra el narcotráfico. Estamos hablando de más de 100,000 personas asesinadas. Estamos hablando nada más de estos últimos años. Entonces, yo sé que a veces el contexto está muy cabrón, perdón que diga la palabra, a veces está muy pesado el contexto, pero o te paraliza o te moviliza. Entonces, a lo que vamos con todo esto, por lo que me permití darle tanto espacio al contexto, es porque si no, no se comprende por qué hacemos lo que hacemos, o desde dónde sale que las venas casi nos exploten todos los días de pensar de qué otra manera le podemos hacer, ¿no? Entonces, pues, no fue como un acuerdo expreso, simplemente empezó a suceder que nos estábamos tratando de organizar diferente, y que Internet sí terminó siendo una herramienta muy potente, pero detrás de Internet están los cuerpos, estamos los cuerpos, y las redes no son las plataformas de redes sociales corporativas, somos las personas. Entonces, ¿cómo sostenemos las personas algo distinto para esto, no? Entonces, bueno, lo que decía es, ante toda esta situación, lo que empezamos a decidir fue mantener la guardia colectiva, mantener la guardia, no sé si son los mismos términos, pero es estar alerta. O sea, en México estamos acostumbradas a mantener la guardia siempre. No es como que un ratito bajé la guardia, siempre. No necesariamente sabemos cómo mantenerla, pero la mantenemos.
Entonces ahí la parte colectiva es fundamental. Y principalmente, y esto también ha sido nombrado de mil maneras por consignas muy fuertes que puedo compartirles, que escuchamos cada vez en las marchas, que vemos cada vez en cada nueva cosa que se comparte en redes, cada fecha importante que es siempre para volver a denunciar otro feminicidio, para volver a decir no estás sola, para volver a decir yo también sufrí acoso, el Me Too de hace poquito, ¿no? O mi primer acoso. Sí estamos eligiendo vivir, pero ¿qué pasa cuando estás acostumbrada por toda esta situación de violencia a que vivir es sobrevivir, es pasar por encima de la vida? No es vivir, es igual, es vamos a vivir pero rotas, vamos a vivir pero agotadas, ¿no? Vamos a vivir pero no vamos a tener un segundo de descanso, no vamos a tener nunca una guardia baja. ¿Qué vida es esa también? Entonces, tanto se ha hablado en estos días y me ha parecido importantísimo que acuerpemos de muchas maneras el tema de los cuidados. Tanto se ha nombrado, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Porque lo que a mí me ha parecido más bello es cómo lo estamos haciendo. Hablamos de cuidado de muchas maneras, pero para mí sería como casi impensable pensar que lo que yo entienda por mi seguridad, un espacio seguro, se lo confináramos al Estado. Es como, ¿por qué? Porque es justamente quien en su modelo de seguridad, todo lo que ya dijimos, eso es su seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues autonomía, interdependencias entre colectivas, asomada, bueno, un poquito al proyecto en el que estoy y por lo cual nombré así esta presentación. El proyecto de laboratorio de interconectividades, bueno, es un espacio de experimentación hack feminista. Ahorita describo qué entiendo yo por hack feminista, que en los últimos 5 años comenzó como un colectivo, ahora es un proyecto que continúo yo de manera personal, que lo que hemos hecho todos estos años es cómo hackeamos ese sistema que nos dice ustedes no son posibles. ¿Cómo lo hacemos? Pero ¿cómo lo hacemos? A partir de autodefensa feminista, otro concepto que mucho tiene diálogo aquí, y los cuidados colectivos digitales. Cuando decimos hack feminista, por lo menos muchas compañeras en México, y tampoco es que tengamos algo ya definido, pero es una provocación de decir cómo hacemos y pensamos juntas en el cotidiano, cómo multiplicamos eso, cómo podemos hacer una intervención directa, una subversión directa, porque no estamos pensando hacking, no estamos pensando hacking nada más como en un término de programación, ¿no? O desde la ética hacker. Estamos tratando de ampliar un diálogo en donde somos parte, podemos meterle mano a las máquinas, podemos meterle máquina a nuestros pensamientos, pero sobre todo podemos extender las formas de repensar imaginarios. Es mucho de estar haciendo, lo estamos haciendo, estamos abriendo camino e imaginando conceptos y mandándolos por ahí. No es una cosa que nos importe legitimar. Y bueno, y de repente hubo una censura. ¿Qué pasó? A ver, permítanme. Un momentito. Uy, no sé qué pasó. Pero la de ya... Es que estas ya son otras. ¿Qué haré? Perdónenme. Puedo seguir, pero pues quería mostrarles. Sí, a ver. Perdónenme. No quise. Bueno. Se hackeó. Sí, no sé, pero hay otras cosas que estaban acá abiertas. Entonces, bueno, el laboratorio es uno de tantos proyectos que habemos en México, que estamos intentando generar maneras de cómo nos cuidamos colectivamente. No queremos solo hablar ya de seguridad digital, queremos hablar de posibilidades de encuentro, repensar cómo podemos comprender más allá lo que entendemos cuando habitamos Internet. O sea, es como ampliación pero a través de talleres, encuentros, festivales. Hemos tratado de defender la alegría como un principio. No la queremos pasar bien,
queremos entender que el hacking es eso, no nos van a venir a decir ahora qué implica el derecho a ser felices, qué tendríamos que tener para poder sonreír o no. Entonces, hemos estado haciendo lo que podemos. Este proyecto en particular, Autodefensas Feministas, lo que estamos apostando, no solo el laboratorio de interconectividades, también las compañeras de Comando Colibrí, que es una escuela de defensa personal para mujeres. Tenemos 3 años y medio trabajando juntas y lo que hemos hecho a grandes rasgos es desarrollar una metodología que hibrida autodefensa feminista, artes marciales y cuidados colectivos digitales. Hacemos un taller largo, es un proceso, es una primera provocación y pues tratamos de no hacer esta dicotomía de online, offline, no vemos menos real ni menos físico cualquier tipo de violencia, pero tampoco nos queremos centrar solo en la reacción, sino creativamente cómo estamos resolviendo las cosas. Bueno, hay un video, los invito a que se asomen, al rato pasamos links con muchísimo gusto. Pero principalmente es eso, cómo podemos combatir como una forma de resistencia, pero no solo desde la pelea, sino desde el gozo por los encuentros. Entonces hacemos un trabajo muy grande, también hay muchas cosas de imaginación, todo está basado en educación y comunicación popular, y ahí venimos también varias en trayectorias ya de largo aliento, en hacking, en ciberactivismos. De verdad, lamento que no pueda enseñarles más las diapositivas, pero hay una pregunta que para mí es importante hacer, pero bueno, mira, ya agarró algo. Hablando de tecnologías, hablando de territorio y hablando de algo que no ha salido tanto, por lo menos acá, un poco con Kemli, pero digo, acá en Lavitz es el tema infraestructural. ¿Qué pasa con las infraestructuras? Porque estamos hablando de digital, estamos hablando de internet, pero ¿quiénes están construyendo qué para quién? Cuando se habla de datos abiertos ¿para quién? Cuando se habla de tecnologías abiertas ¿para quién? ¿No? Porque ya la palabra abierto es casi sinónimo de extracto, es casi sinónimo de cuerpos, territorios y datos intervenidos por una fuerza que ni es para nosotras, ni es desde nosotras, y en qué términos y condiciones está. Entonces, bueno, parte de la propuesta de este proyecto es cómo mirar que nuestro cuerpo es nuestra primera tecnología, porque desde ahí y mirando la posibilidad de hacerlo desde, no sé, un intento más esperanzador, pueden mucho nuestros cuerpos sintonizados, pueden mucho nuestros cuerpos juntos, y hay una posibilidad inmensa de que el hacking lo hagamos de ahí. Tanto se ha hablado de estos contextos distópicos, de las ciudades inteligentes. La verdad es que es interesantísimo escuchar todas estas cosas tan sofisticadas que se están haciendo de aquel lado, pero nosotros estamos haciendo cosas muy importantes también. En México decimos mucho el nosotras, con A, no porque no haya otras identidades adentro, sino porque en México no decir nosotras y poner quizás nosotres invisibiliza mucho. Entonces hay todo un tema político ahí de cómo nombrar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si realmente buscáramos otras formas creativas de repensar tecnologías? Hemos hablado hay varias compas aquí que son parte de todos estos esfuerzos, desde la especulación de ciencia ficción, desde hackatones feministas, desde, no sé, espacios en los que estamos tratando de intervenir narrativas. Por último, bueno, hay muchos proyectos que me gustaría compartir. Puse aquí esto de la complicidad es un algoritmo afectivo generativo, porque cada vez que escucho el tema algoritmo me da como un tic. Y hablando de complicidades México-Brasil, porque en parte vengo por sentirme tremendamente interconectada desde lo profundo a muchas y muchos de ustedes. Tengo una gran aliada, también activista feminista, Natalia Felici. Ella es brasileña, está en Río, y las dos juntas en el 2017 escribimos este manifiesto como una pieza artística por algoritmias hack feminista, que también me encantaría compartírselos. No alcanzó la traducción al portugués, está revisada, pero lo estamos haciendo ahora. Tardamos un montón en publicarlo, pero a veces así son lo que pasa algorítmicamente cuando estás en un proceso creativo y hay que darle su tiempo y su ritmo. Pero en el fondo es cómo sí podrían ser tecnologías construidas por nosotras, que sí tendrían que contemplar
No es el único trabajo, esto se suma a esfuerzo de muchas compañeras que desde distintos espacios lo estamos tratando de decir. A mí ahora mismo me da tremendo placer hacerlo desde especulación y ciencia ficción. Me siento que es un canal en el que puedo, en donde mi cuerpo está más libre, en donde me siento que puedo caminar en algo no tan lineal. A lo mejor suena muy loco, pero yo también estoy muy cansada, no ahorita, sino de reaccionar, reaccionar, reaccionar. Yo también practico artes marciales, me encanta poner el cuerpo en ese nivel, pero definitivamente me gusta más ponerlo desde el gozo. O sea, yo sí quisiera bajar la guardia, sí me gustaría saber qué se siente caminar sin miedo, sí me gustaría, pero en el mientras hay mucho camino. Y en eso estamos tejiendo muchas alternativas. Entonces, bueno, ahí también les invito y dejo links para que le echen un ojito. Hicimos un código para que rompiera el loop misógino, clasista, racista, heteropatriarcal. Y pues ya casi nada más para cerrar, en mi minuto que ya me pasé, que ya me van a regañar. Bueno, con ese arcoíris yo llegué aquí y fue alucinante. Creo que la experiencia de lo que me ha tocado de este simposium tiene que ver con cómo podemos mirar de otra manera todo eso que sí nos hace seguir eligiendo la vida. Y yo al menos me siento muy conmovida y muy tocada de sentir que sí lo queremos. No está tan fácil en este tiempo sí desear esperanzadoramente que las cosas podamos intervenirlas juntas. Muchísimas gracias. A gente saiu de lá muito agoniada porque a gente saiu e deixou o mangue cheio de petróleo. Isso pra gente é uma falta de respeito muito profunda. A gente nunca ouviu falar, por exemplo, em cádmio, em chumbo, em mercúrio. A gente nunca ouviu falar em propeno, em butilieno, acetona. A gente nunca tinha ouvido falar isso. Então, essas coisas não é nossa. O pai conta que meu bisavô, o avô dele, o Cândido, quando viu o Porto de Aratu chegar, ele dizia: acabou a vida da gente. Acabou a saúde da gente. E o Cândido estava certo, porque realmente tem diminuído muito a vida da gente, o tempo de vida da gente. A filha de Eliette é uma das meninas que foram pesquisadas. Eu tenho vários sobrinhos.
e primas, assim, crianças ainda que foram pesquisadas, agora estão com 14, 15 anos. Então, a gente quando perde a Adriane, aí diminui a esperança da gente para que a geração, né, futura esteja garantida. Uma coisa é você brigar com um empreendimento, uma coisa é você brigar com um mundo de empreendimento, uma coisa é você brigar com a poluição química que você não sente, você não toca, você não consegue dar nome. Sabe? Isso é muito perverso. E o que a gente tem vivenciado aqui na Bahia é isso. E a criminalização dos movimentos que a gente fruta, que a gente defende, por a gente defender o mangue, por a gente defender as coroas e as áreas que a gente pesca, a gente é criminalizado, com polícia na porta, com o direito a ser preso, com o direito a pagar 2, 3 anos pagando cesta básica, porque você defendeu o direito de sobreviver, você defendeu o direito de sua comunidade, você defendeu o direito de uma classe que sempre sobreviveu exclusivamente naquilo que faz, o que é a pesca, o que é o pescado, o que é alimento, o que a gente produz, o que a gente movimenta essa Bahia, o que a gente faz. Olá, eu sou Eliette Paraguaçu, sou marisqueira quilombola ali de Ilha de Maré, sou uma mulher das águas. Eu mostrei um pouco desse filme para vocês conhecerem um pouco dos empreendimentos que nos cercam, porque uma coisa é a gente falar, uma outra coisa é a gente viver. Então, a gente mora em um território em disputa, o território de Ilha de Maré, um bairro ferroviário de Salvador. Esse território tem esses empreendimentos todos, mas dentro do território tem poços de petróleo. Então, 21 poços de petróleo no território de Ilha de Maré. É um território preto, né, e que tem a disputa exatamente que a comunidade nesse momento, nos últimos de 2001 para cá, é contra a poluição química. A gente, além de viver todo esse racismo, porque é um território negro, a gente está vendo o racismo do ambiente, ou seja, o racismo ambiental, que para a gente tem trazido muitas consequências. Consequência essa, por ser um território negro, um território que tem o traço da anemia falciforme, tem desembocado para essa comunidade bastante um nível de câncer o descontrole total, que de 2017 só em Santana até 2018, de 2018 até 2019, só na comunidade de Santana a gente conta 30 pessoas que morreram de câncer. A gente está falando de menos de 1 quilômetro do porto de Aratu. A gente está falando de um território onde a gente tem a disputa com... Porque assim, uma coisa é você brigar com o fazendeiro, uma coisa é você brigar, né? Uma coisa é você ir contra o desenvolvimento do Estado, que é o que o Rui Costa tem dito e tem entrado com ação contra a gente. O governador ele vai para o STF e entra com ação inconstitucional contra a luta de Ilha de Maré, porque ele está dizendo que a gente é contra o desenvolvimento do Estado. Então,
A briga maior é com a Odebrecht, a Braskem, que tem o maior PIB dentro do Porto de Aratu, com a Petrobras e com o complexo industrial do Porto. Então, quase 11 mil habitantes, ele não é nada, né? É um desenvolvimento que mata, mas a gente, dentro do PDDU de Salvador, a gente está classificado como zona de sacrifício. Então, para dar nome ao desenvolvimento, a gente é classificado desse jeito, para ver até que ponto a gente comporta de sobreviver, porque aquele território é esse território onde vai ampliar o Porto de Aratu, porque eles vivem em disputa entre os portos, os maiores portos do Brasil, e ele está disputando com o Porto de Santos, quem carrega mais, quem descarrega mais, porque também, agora, para eles é fácil exportar pelo mar. Não pega engarrafamento, tem produtos que não podem chegar perto de fogo, então, pelo mar é a melhor forma de escoar para outros países, como em 2013 a gente se depara com a explosão do navio, não sei se vocês, né, lembram desse momento, onde o navio é carregado de propeno, mais de 5 mil toneladas de propeno, ele explode só a caixa de máquina, e quando o navio ele pega fogo, dia 13 de dezembro de 2013, ou dia 17 de dezembro de 2013, a gente, né, ia dar 5 horas da tarde, o navio, a caixa de máquina pega fogo. Quando a caixa de máquina pega fogo, o navio ele explode a caixa de máquina e a bola de fogo vem para a comunidade. E teve um momento que Dalva uma liderança comunitária, ela disse assim, minha gente, quando o navio pegou fogo, que a bola de fogo vem para cima da comunidade, eu corri e larguei minha mãe. Minha mãe é uma cadeirante, na hora do desespero, todo mundo sai correndo e esquece dos mais velhos. Então, assim, ouvir isso de uma comunidade que sempre teve essa cultura de cuidar dos mais velhos, que sempre teve essa cultura, né, do acolhimento, é muito forte. E a gente vive isso. Então, assim, a gente vive esse racismo porque a gente sabe que o Porto de Aratu ele não pode ser locado na Barra, nem em outro lugar na cidade de Salvador, porque precisa esconder o que é vivenciado. A ponte Taparica é a prova disso. O lado mais próximo para se construir a ponte seria na Barra, gastava menos investimento. Mas onde é que vai ser construído? Né? Na suburbana, onde tem um povão que pode receber todo o fluxo de carga que vem dali. Então, quando a gente aí, e essa briga da gente é nova, gente. A gente começa uma briga mais pesada a partir, isso especificamente com a Petrobras. Eu, nesse momento, estou sendo criminalizada. Posso ir presa a qualquer momento, se por acaso o juiz entender que eu sou uma criminosa, porque em 2018, quando eu falo desse vídeo, no Rio São Paulo, um dos dutos da Petrobras, ele explode, né, porque a Petrobras ela não faz a manutenção, está sucateado, então os dutos cortam todas as áreas de manguezais, e aí o Rio São Paulo tem 13 quilômetros de mangue, é lá que a gente, né, tira o nosso alimento, é da lama que a gente se sustenta, é do mangue que a gente se alimenta, é das águas que a gente movimenta essas feiras livres aqui em Salvador. E não só em Salvador, no Recôncavo. O que acontece? Essa quase 11 mil população vive exclusivamente da pesca artesanal, da agricultura e do artesanato. Em Ilha de Maré, se tiver 150 pessoas empregadas, colégio, ou seja, PSF, e é aqueles trabalhos que a gente já sabe qual é, né? Toda a outra população vive exclusivamente da agricultura, da pesca e do artesanato. Então, né, e eu lembro do navio que aí a promotora Cristina Seixas dizia assim, vocês vão ter que evacuar a área. Como é que uma população vai evacuar uma área? Não tem para onde a gente correr. E a gente dizia, a gente vai evacuar a área para onde? Aí ela, não, vocês têm que... Como é que a gente tira quase 11 mil habitantes quando a gente sabe que aquela culpa ali não é nossa? E o navio ficou 3 dias e 3 noites pegando fogo, porque eles não conseguiram, eles estavam, né, fazendo todas um jeito de não pegar o fogo na carga. Porque se pega fogo na carga, segundo os, né, os biólogos e pessoas que entendem disso, o propeno ele não apaga com água. Então o fogo ele ia chegar suburbana, Ilha de Maré, porque era mais de 5 mil toneladas. Então era muito, muito gás. E até hoje, e assim, a gente vivencia isso. Mas assim, em 2018 agora, quando a Petrobras derrama, né, a gente faz a mobilização e eles mudaram até de estratégia, porque a gente também, né, a gente tem as nossas estratégias de luta e que tem feito muita diferença, é por isso que hoje eu sou processada e a comunidade também. Eles levam um cachorro para a área, porque era a área de mangue, eles sabiam que
se os pescadores viessem a se revoltar com aqueles pessoal que estava ali, eles não iam segurar a gente, e a única forma de pegar uma pessoa no mangue era o cachorro. Então, assim, se a gente fizesse uma arte nele ali, eles não iam pegar a gente. E o cachorro conseguia alcançar, porque se a gente cai no mangue, ninguém consegue, porque a gente tem as nossas estratégias dentro das áreas de mangue, a gente conhece, a gente tem nossa rota de fuga. Então, uma das estratégias deles agora nas mobilizações da gente, e pasmo, que é de mulheres, no mundo da pesca, são as mulheres marisqueiras que alimentam suas casas, são elas que estão nas feiras livres, são elas que são as educadoras. Em minha comunidade tem mulheres, 10 filhos, que criaram sozinhas, porque os companheiros nessas horas desaparecem, né? Só aparece, aí tem aqueles companheiros, né? Maridos IBGE que só aparecem na hora que vai fazer é uma turma lá. Não só lá, ainda bem que não tem vida ainda de aqui, e não tem pescador. No mundo da pesca é isso, tem muitos maridos IBGE. Então, assim, se tem algum pescador aqui que me perdoe, mas é isso. Então, assim, no mundo da pesca é isso. Então, mulheres e crianças nas mobilizações, e também isso a gente aprendeu com a estratégia de luta do movimento de mulheres da pesca. A gente vai para é um movimento de pescador e pescadora, mas na hora de botar o pé na porta, os companheiros não fazem isso, são poucos que fazem, né? Então, a gente, nesse momento, a gente entende que é importante, né, guardar os nossos companheiros e a gente ir, porque também o movimento negro na Bahia é forte, e se mexer em um cabelo de uma preta dessa, o bicho pega, né? Então, a gente também usa dessas estratégia de, né, guardar os companheiros. Estrategicamente, a gente também tem as estratégias do dente cerrado, e a estratégia que depois eu posso estar falando para a gente manter o nosso equilíbrio na mobilização. E aí, os policiais, quando eles chegam, eles dizem, poxa, aí vem uma força de polícia, aquela gritalhada. Rapaz, aqui só tem mulher e criança. Aí a gente diz, eles, aqui só tem mulher e criança. Então, isso também é uma forma que a gente tem de, nesse momento, proteger os nossos companheiros. Mas aí, quando a gente, em 2018, faz uma ação contra a Petrobras, porque os israelenses diziam que não foi na área de Ilha de Maré, a gente está falando de um território onde tem um estuário, onde tem os encontros do rio, Rio BTS, Rio Subaé, que se encontra com o Rio São Paulo, então o óleo ele ia se espalhar, e a gente dizia, bota a barreira naquele rio que vocês viram, bote a barreira, porque as águas é maré grande, foi lançamento, o petróleo vai espalhar. Não vai, não vai. A gente conhece, coloque a barreira, e eles diziam que era imposição da comunidade que eles não iam colocar a barreira, e no outro dia o óleo chega nos territórios de Ilha de Maré, de Bom Jesus, de Madre, e aí nada mais justo do que a gente fazer mobilização. E qual era a mobilização da comunidade? Fazer com que, ligar para o INEMA, porque eles não fizeram isso, mas a gente sabe que o INEMA também tem uma relação bem... O INEMA está a serviço das empresas, o BAMA, o INEMA, a Secretaria do Meio Ambiente também, ela está a serviço da agenda do Estado, do desenvolvimento, não está a serviço do meio ambiente. Então, aí, quando o mangue surge, a gente aí disse, não, a gente ia ter que fazer uma ação. Nessa ação, a gente reteu, que reter pode dizer, né, que aí não vai preso, a gente reteu a lancha que estava fazendo a inspeção, mas que não tinha ninguém coletando o óleo. Vocês vão ter que coletar o óleo, e aí agora a gente vai sentar aqui para negociar. Nesse processo, aí daqui a pouco chega a segurança corporativa da Petrobras, e a gente começa a negociação. Não, a gente quer que você bote a barreira, não pode, não sei o quê, então tá. Não vai botar não. Então pode ir embora. Aí a gente resolveu largar os caras embora. E aí foram três biólogos que estavam ali olhando da empresa, não era do INEMA, e 2 da segurança corporativa da Petrobras. Com um mês depois eu fui intimada com 4 policiais na minha porta. Né? Assim, minha mãe passou mal, porque imagine, né? Em uma comunidade pequena, e aí os policiais tudo armados, que os homens nem aguentavam ficar em pé para ir me levar uma intimação. E aí, quando ele chegou na porta, eu disse, sério isso? Sério? Eu disse, eu não lembro que eu fiz nada, porque de fato eu não estava lembrada que eu tinha feito alguma coisa, né? Então, tal dia você tem que ir para a delegacia. Quando a gente vai para a delegacia, aí vem um delegado de Piripiri, que é a 5ª de Ilha de Maré, e o delegado, um negro, né? Ele olhou para minha cara e disse, Dona Eliette, a senhora é uma criminosa. Gente, eu quase ia ficar presa, porque eu perdi a razão. Eu disse, o quê? Você está me chamando de criminoso? E aí eu fui pro debate com ele, isso é racismo. Eu pensei, cara, ele, isso é racismo. Aí ele começou dele, ele demorou, velho. Porque assim, poxa, você não tá vendo? Você não tá vendo que 4 caras brancos, biólogo da Petrobras, e um que é negro da Petrobras, da segurança corporativa da Petrobras, vem me entregar uma intimação, você não tá vendo que isso é racismo, delegado? É 58 anos a Petrobras no meu território. A gente não tem absolutamente nada de políticas sociais. Então, a gente resolveu fazer a nossa ação, pedir que eles coletassem o óleo no manguezal, porque é esse mangue que alimenta essa população, e tal, e tal. Aí, até que depois ele me ajudou no negócio,
E que, segundo os meus advogados, ele até me ajudou depois do debate. Ele, eu não sabia. Aí quando eu comecei a dizer a ele, é um território negro, pá, ele, eu já fui porque o crime. Eu disse, de fato, a criminalização está lá por falta de política pública. É no território que a gente conseguia ir vir. Hoje a gente já não faz mais isso. Porque o tráfico tomou conta porque não tem política pública. Ilha de Maré não tem política pública, e tem a luta da comunidade. Se tem casa, projeto de habitação, foi a gente que fez. Não tem saneamento básico. As fossas sépticas, que eles dão o nome de fossa negra, tira o nome, vamos botar outro, porque esse negócio de fossa negra não rola. E aí a gente tem uma discussão para debater de que tipo tem que dar a fossa. Mas assim, é a gente que faz na comunidade. Entendeu? E assim, todas as políticas que tem foi baseada com a luta que a gente tem feito. E assim, e é um bairro ferroviário de Salvador que tem os royalties que é investido todo mês, que a Petrobras repassa para o município. O prefeito, em 2002, disse que a gente morava em um paraíso e que todo investimento dos royalties ele ia investir na suburbana. E a gente sabe que a suburbana também está daquele jeito, né? Então, assim, o que a gente vive em Ilha de Maré, racismo ambiental, o que aí, pronto, só para contar, com 2 meses depois, quando foi esse ano, chega de novo o pessoal da Petrobras para me entregar uma outra intimação, que é uma ação proibitória, que a comunidade não pode se manifestar com multa de R$100 mil diária se a gente fazer qualquer luta. Aí eu disse, eu não acredito num negócio desse, velho. E tá no meu nome de novo, sabe? Aí eles usam, aí tem um trecho que depois eu posso passar para vocês, que ele diz assim, ó, Eliette Paraguaçu, ela está impedindo que os gás, aí ele confirma que um dos melhores gás está lá no meu território, que o gás chegue no hospital. Está impedindo que o desenvolvimento da Bahia, que as carretas não chegam com o benefício. Eles fazem desse jeito. Sabe o que quer dizer? De uma tamanha perversidade eles têm feito com a gente. E nos últimos tempos, eu estou com medo. Porque não é só, sabe, é com, segundo o governador, a gente está atrapalhando o desenvolvimento do Estado. A Braskem, ela pega uma foto minha, da Marizélia, que é essa que começa, e chama um edital para o município de Candeias, Simões Filho e Salvador, que é onde o Porto de Aratu está nesses 3 territórios, né? Então tem verba para todos os 3 municípios. E chama o pessoal da ONG e bota a minha foto de negra e diz, elas duas é que estão atrapalhando para que não faça o segundo pier da Braskem. Isso significa o quê? Apaguem ela porque vocês vão ter dinheiro. São projetos de milionários, gente. E que a gente está atrapalhando, segundo ele. Mas, em suma, na verdade, a gente tem uma polêmica. Essa não é nem uma polêmica, é questão de sobrevivência. A segurança alimentar da população de Ilha de Maré está ameaçada. Né? E a luta agora é exatamente com o Estado. E a gente também começou a fazer denúncias internacionais, por isso esse ódio mortal que está da gente. Porque a denúncia internacional a gente também conseguiu escrachar a Petrobras em 2006. A gente tem feito isso. O Boaventura de Souza Santa tem nos ajudado, tem ido para a Ilha de Maré e outros que têm nos ajudado, como a universidade, a SESI, várias entidades, a FASE, têm nos ajudado a estratégia de permanência em Ilha de Maré. Tanto que agora em setembro vai ter um PMS, que é a Universidade dos Movimentos Populares do Brasil, com o Boaventura de Souza Santa e outros intelectuais, que veio ajudar a gente a fazer a Ilha de Maré como sujeita de direito, igual um rio que tem na Índia, sei lá, uma coisa assim, e a gente está aí nessa luta. E a gente vai usar o protocolo da consulta, porque a gente, né, é signatário da Convenção 69. Então, a gente vai usar essas estratégias para permanecer no nosso território, que é o que a gente tem feito. As denúncias internacionais, para a gente, tem mantido a gente com mais força. A Secretaria de Direitos Humanos, quando viu que a Petrobras, nesse momento, está focando nisso, disse, não, a gente vai ter que tirar você de Ilha de Maré. Eu disse, eu não vou sair de Ilha de Maré. Eu não vou deixar de continuar fazendo o que eu faço. O meu trabalho é a pesca, eu quero continuar pescando, mas vocês têm a obrigação de fazer as denúncias e de publicizar o que a gente está vivenciando aqui na Bahia e no Brasil. Porque quando tira as lideranças do território, é exatamente isso, resolve o problema. As empresas chegam, fazem o que quer e você fica lá confinado a viver do dinheiro que o Estado quer. E aí, o que significa isso para uma mulher que nunca dependeu de homem, vai depender de Estado para sobreviver? Eu não quero. Eu quero trabalhar. E, assim, eu queria só lembrar de alguns casos. A Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, a Baía de Aratu, aqui na Bahia, a Baía de Iguape, né, que também a Baía de Todos os Santos, na verdade, eles até viraram uma APA,
né? Já com essa estratégia mesmo de manter uma APA, porque aí pode a bagunça que está. A Baía de Todos os Santos virou estacionamento de navios. Quando você passa, você vê isso. É um estacionamento de navio. Quem paga aqueles navios que está parado tem custo, gente. Quem recebe esse dinheiro? Quem recebe? A gente está com uma ameaça grande, umas espécies ameaçadas, e umas espécies exóticas que têm chegado de outros países, que chegam na água da Bahia, se proliferam porque as águas são quentes, e chega a outros tipos de, né, de marisco, ou seja, de outras coisas, que matam os que ali existem, e a gente tem essa deficiência de ter biólogo que estude exatamente isso. O coral-sol é um, o siribidu, eu não sei se vocês conhecem esse troço de um siri que veio de lá se eu não me engano, das Bahamas, ele é de lá. Então, saiu uma matéria no jornal que diz assim, ó, mate tudo que você encontra. É impressionante que ele mora em qualquer pedaço de pau, ele mora em qualquer sapato, tudo que ele encontra, ele mora. E ele consegue dar muito filho. É um macho e 2, 3 mulheres, tudo entubada, né? Fêmea, tudo entubada. Aí eu digo negócios portugueses. A única diferença que teve foi que ele não acasala com outro tipo de siri, né? E tudo, ele chega arrasando tudo, tomando tudo, acabando com tudo. E os portugueses, até nossas mulheres, eles queriam tomar de conta. Então, esse siri eu associo aos portugueses que arrasaram o Brasil, né, na chegada deles. E vem aí a gente tentando matar, mas a gente ainda não conseguiu. Porque o que a gente ainda vive no Brasil é racismo. O Brasil vivencia isso, a Bahia em especial. Vive esse racismo pesado nessas populações. A gente está falando de um povo que está morrendo, a gente está falando da população ali do Iguape, que é uma terra arrasada. A gente está falando do Rio de Janeiro, quem vê a Baía de Guanabara é um território arrasado. Os pescadores sendo assassinados por esse modelo de desenvolvimento, essa exploração de petróleo descontrolada em nome dessa ganância desenfreada que esse Brasil tem. E paz, a empresa ela é brasileira, porque a gente também fica dizendo, não, só é... A Petrobras ela é brasileira, não tem jeito de lidar com o povo, com o diferente. Então, se o próprio Brasil ele não consegue dar conta da situação, da diversidade que é esse Brasil, imagine esses outros que chegam e que o Brasil abre as portas para chegar no nosso território. Maragogipe, onde chegou o estaleiro, e eles ainda têm uma ousadia de pegar os nossos sobrenomes, o nosso nome da cultura, da comunidade e bota nos empreendimentos. O Porto de Aratu era uma tribo Aratu que morava ali, que eles chegaram, dizimaram e deram lugar ao porto. Iguape, a região do São Francisco do Paraguaçu, que leva meu nome, é um rio, eles botaram estaleiro do Paraguaçu. Né? E eles vão desse jeito, botando o nome das tradições das comunidades e tem feito esse arraso no território. Maragogipe é uma região que o estaleiro Paraguaçu, quando chega, em 2004, e se configura aí, a Dilma vem, né, para o lançamento da pedra fundamental. Quem vai em Maragogipe hoje não conhece a região que está lá. Foi mais de 500 mil hectares de manguezal tirado. Tem uma chacina, tem chacina em Maragogipe. As pessoas passam na carreta, as polícias matam, explodem caverna, porque o tráfico chegou com uma força tão... 25 mil homens nesse território, meninas de 13 anos sendo violentadas, as mulheres marisqueiras estão sendo violentadas nas áreas de mangue. Tem uma moça de lá da região do São Francisco do Paraguaçu, ela foi violentada em 2013, 2014, até hoje ninguém vê a cara dessa mulher, porque ela se fechou para o mundo dela. Sabe o que foi que o cara disse? E que não era da região, porque chegou junto com o empreendimento, a empresa fala, mas eles ficam, porque não tem condições de ele voltar mais para o seu território, porque é uma região... Já aí a empresa declara falência, não paga os tempos dos trabalhadores e fica lá no território que era de 10 mil habitantes, chega a 25 mil homens, aí você disputa as poucas políticas que não existem e você ainda disputa a região, porque em Maragogipe tem uma chacina, em Maragogipe todo dia tem uma morte, em Maragogipe é mulheres sendo violentadas, prostíbulo que chega junto. O empreendimento ele não chega só ao porto, ele traz uma série de consequências para esses territórios, em especial a fome e a poluição química. Porque o que seria do Brasil se não fosse nós? O que seria do Brasil se não fosse as comunidades tradicionais que têm isso, que têm esse jeito diferente de trabalhar, que tem o pescado, que tem a produção da gente? Isso tudo está ameaçado em nome da ganância. Isso tudo o monocultivo do eucalipto tem matado as comunidades em Maragogipe. As comunidades quilombolas estão arrasadas em Maragogipe com o monocultivo do eucalipto. E essas lideranças que enfrentam isso e precisam enfrentar, porque é a única forma de a gente criar os nossos, é enfrentando esse modelo de desenvolvimento, a gente é ameaçado de morte.
Em Salinas das Margaridas, a Leonice Sacramento, ela está sendo ameaçada. Aí você vai para o sul da Bahia, você encontra Claudeci, são todas mulheres do movimento dos pescadores. Né? Você encontra Claudeci. Aí você vai aqui na região de Maragogipe, tem Edielso, tem o Jorginho, que eles, até os fazendeiros agora, junto com as empresas, eles mudaram a tática. Agora eles passam o serviço que eles faziam antes para o tráfico, porque ninguém vai brigar com o tráfico, então ele manda os traficantes matar os líderes, depois disso que está envolvido com o tráfico, e aí você ainda tem a luta de lutar para dizer que você não está envolvido com o tráfico. Então, assim, ninguém vai. Quem é que vai discutir com o tráfico? Ninguém vai. Então, assim, a forma que eles têm de agora nos abater é dessa forma. Então, assim, gente, mas também essas comunidades não estão só lutando por elas, não. Elas estão lutando por a gente e lutando por vocês. Porque vocês tenham certeza que no dia que essas comunidades tradicionais caírem, a cidade também vai cair. Vocês tenham certeza que no dia que essas comunidades caírem, os estudantes de universidade não vai ter mais universidade, porque a ideia é exatamente essa. Porque vocês estudam, a gente está precisando de ajuda. A gente está precisando de vocês que tenham compromisso com a vida dessas comunidades. E outra, não é só a gente que, não é só pescador que come peixe, não. Não é só pescador que come aipim, não. Vocês também comem na cidade grande. É a gente que movimenta toda a renda dessa cidade. Então, vocês têm um papel, vocês têm a tarefa de nos ajudar. Porque quando vocês estão comendo marisco, peixe, camarão, entre outras, muitos de vocês fecham o olho porque o negócio é gostoso. E por que não se junta para defender? Porque não se junta com essas comunidades. A comunidade só está pedindo que vocês publicizem. Porque a luta da gente, a gente já faz lá no nosso território. A gente precisa da universidade, de pessoas comprometidas, que venham fazer pesquisa, que tenha o retorno. A gente também não quer um bando de estudantes entrando na nossa vida, atropelando tudo e não fazendo nada. A gente quer estudante. A gente quer estudante. A gente quer estudante que nos ajude a fazer a luta. Mas é uma luta onde a gente seja o protagonista de nossa própria história. Porque chega de universidade escrever em nome da gente e não dá o suporte que a gente merece.